Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje até eu já começo pedindo desculpas porque não vai ser tão completo como costuma ser, né? Mas o Santos ontem empatou com o Bahia, né? No Campeonato Brasileiro Sub-20, rodada fora de casa, né? Que aconteceu lá no CT Evaristo de Macedo, né? Não fica em Salvador, né? Se eu não me engano, é Camaçari a cidade. Pô, não lembro agora. Eu vou olhar aqui até na matéria do Santos, mas Santos e Bahia empataram lá por 0-0. Santos com uma equipe muito modificada. O jogo foi válido pela oitava rodada, tá? Esqueci de falar isso. Mas Santos com uma equipe muito modificada. Muitos jogadores ficaram aqui para servir ao profissional, né, na partida de hoje contra o CRB pela Copa do Brasil. E claro, você vai ver o pós-jogo aqui logo depois do jogo direto da Vila Belmiro também. Por isso até que eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo até, mas eu não consegui a informação certinha sobre como foi a partida. Então, por isso até que eu estou explicando, não vai ser tão completo, vai ter algumas coisas, consegui conversar com pessoas que estiveram na partida, que trabalharam na partida, né? E me falaram mais ou menos ali como é que foi o jogo. Então, por isso que, repito, não vai ser tão completo como costuma ser, mas vou falar aqui sobre Bahia e Santos 0-0. O Santos que atuou com um a mais desde os 4 minutos e não conseguiu fazer gol. Preocupante isso. O lado positivo não tomou gol também, né? É uma defesa que vinha sendo muito vazada, apesar de ter bons jogadores. Não toma gol, é uma parte boa, mas né, não é o ideal, ainda mais quando você tem um a mais. Com o resultado, o Santos inclusive cai para 11º na tabela, fica ali 4 posições longe, mas só 2 pontos do primeiro classifica. Lembrando, são 8 classificados para as quartas de final. Hoje o oitavo é o São Paulo com 12 pontos, o Santos está em 11º com 10, estou olhando a tabela aqui, são 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Santos poderia ter mais vitórias se tivesse caprichado um pouquinho mais a finalização, uma coisa que pode se tornar um problema aí já. Infelizmente não é uma situação que tem sido benéfica para o Santos, né? O Santos tem perdido muitos gols em algumas partidas. Próxima rodada é contra o Grêmio, na quarta-feira no CT Pelé. Inclusive, eu acho que eu tenho que pedir o credenciamento para essa partida. Ainda não pedi, ou talvez já tenha pedido, enfim. Mas estaremos lá também. E aí volta a ser mais completo. Mas, como eu dizia, o Santos jogou com um a mais desde os 4 minutos, né? Uma expulsão do Bahia logo cedo. É aquilo, as pessoas que eu falei, elas disseram que foi uma expulsão justa. Eu vou acreditar, eu não vi, eu vou acreditar, né? Obviamente. E assim, para o árbitro ter expulsado também com 4 minutos e direto vermelho, realmente deve ter sido uma coisa ali mais séria, né? Mas o Santos foi a campo, como vou abrir a escalação que falar para vocês, não mudou, quer dizer, não mudou a estrutura, mais ou menos, mudou os nomes, né? Porque Luca Meirelles ficou para jogar contra o CRB hoje, pelo menos para estar à disposição do banco, Matheus Xavier também. Então tiveram algumas mudanças ali. O Santos vai a campo com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira. A linha de defesa era titular, né, pelo menos. Aí o meio de campo bem modificado, né? O Santos jogou com Kenai, Caio Araújo e Profeta. Ou seja, o Gustavo Henrique também deve ter ficado, imagino, para a partida aqui contra o CRB, né? Na frente. E, aliás, até para explicar, o Kenai deve ter jogado como primeiro volante, o Caio Araújo como segundo e o Profeta como camisa 10 dessa vez, né? Ele foi o 10 mesmo, mas deve ter sido também o meio armador, né? E na frente jogou o Padula pela direita, o Guilherme Lima pela esquerda e o Rodrigo César foi o camisa 9 mais livre, né? Aquele jogador mais flutuando ali, como vocês sabem, ele tem essa característica também, né? Quem comandou a equipe foi o Helder Campos, né? Bom pontuar também, o Maurício Copertino assume a partir do sábado contra o Aguaí, né? Segunda rodada do Paulista Sub-20. E o Fabrício Monte estava comandando, ele pediu uma licença, essa informação do Alan Marcelo, estava postou lá no Twitter, que ele pediu uma licença de uns dias aí no clube para tratar problemas pessoais, então o Helder comandou a equipe e acabou sendo 0-0 sob o comando dele, né? Bom, agora, como eu falei, eu vou falar da partida rapidamente, não tão bem aprofundado, mas já vou falar sobre ela. Até antes também de falar da partida, eu esqueci de falar quem entrou durante o jogo, mas aí eu nem vou colocar eles no campinho, porque eu realmente não sei como foi a disposição tática, né, nessa parte. Eu não sei se eles entraram mudando, porque as substituições, pelo menos aparentemente, saiu o ponto entre o zagueiro, saiu o zagueiro entre o atacante, eu não sei em que momento isso mudou muito, tá? Então não vou colocar para não ser injusto. Mas fica o registro, entraram o Robinho Júnior no lugar de João Alencar, o Everton
que é um volante no lugar do Caio Araújo, também volante por outro mais ou menos, os dois são segundo volante, né? O Cauã Pereira entrou no lugar do Profeta, o Enzo Boer no lugar do Padula, o Samuel no lugar do Guilherme Lima e o Pepe Firmino no lugar do Rodrigo César, tá? Mas, como eu disse, bom, resumidamente, o Bahia teve um expulso logo cedo, isso fez o Santos ter muito controle do jogo. O Santos ficou com a bola a maior parte do jogo, teve a obrigação, né, entre aspas, de construir o jogo a todo momento, porque o Bahia praticamente só se defendeu. Inclusive, aí vem do lado positivo, né? Me falaram que o Santos foi muito bem defensivamente, apesar disso, que o Bahia, mesmo quando contra-atacou, né, quando tentou subir um pouquinho mais, o Santos se defendeu muito bem, foi muito seguro, não teve nenhuma grande chance assim. Ponto positivo, né? Mas também é aquilo, lembrando que com um jogador a mais, né? Então é justo também pontuar isso aí. E o lado negativo foi que a equipe precisou furar uma retranca ali de um jogador a menos, né? De 10 contra 11, e não conseguiu. Também me falaram que faltou caprichar, que o Santos teve boas oportunidades construídas, mas que na hora o famoso último passe, faltou encaixar um passe mais certeiro, faltou mesmo uma finalização que entrasse. Também me falaram que tiveram boas chances assim, mas o Santos realmente não conseguiu marcar. Então fica isso de ponto negativo, né? Faltou caprichar um pouquinho mais para conseguir fazer o gol e sair com a vitória, que seria muito importante, né? Porque é o tipo de jogo. O Bahia é um bom time também, tá? Inclusive tá em 10º, uma posição na frente do Santos, campanha bem parecida, né? A diferença é que... Não, até que é diferente a campanha. É que o Bahia tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Santos tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Mas o Bahia, por exemplo, tem um ataque parecido com o do Santos. O Santos marcou 15, eles marcaram 13. A defesa também um pouquinho melhor. Se o nosso ataque é um pouquinho melhor, a defesa deles é um pouquinho melhor. O Santos tomou 12 gols, o Bahia tomou 10. Então, são campanhas parecidas ali. Times que atualmente estão no meio de tabela, né? Então... só pontuando isso. Era um jogo importante porque você, com um jogador a mais desde cedo, meio que tem a obrigação, né, de fazer um gol e sair com os 3 pontos. Mas, enfim, você entende também, a fase não era muito boa, o Santos vinha de 2 derrotas, consegue agora um empate aí e buscar recuperar contra o Grêmio, né, que tá mal no campeonato. O Grêmio é o 16º colocado. Lembrando que cai nos últimos 3, tá? Diferente do Brasileirão profissional, são 4, né? Na base são 3. Atualmente a Atlético Goianiense é o último, o Internacional 19º, o Botafogo é 18º. Mas enfim, então basicamente a partida foi isso. Sobre boas atuações, me falaram que individualmente também a zaga foi muito bem, João Ananias e João Alencar. Padula também foi bem pelo lado direito, criando bastante oportunidade. E como eu falei, não é tão completo. Então, talvez até falte aí, talvez eu esteja sendo injusto com algum outro menino que jogou muito, mas realmente é que eu não consegui essa informação, tá bom? Então é isso, campanha do Brasileiro Sub-20. Eu gosto de falar porque é um campeonato que a gente está sempre cobrindo, né? Então mesmo quando não teve essa transmissão, acho que é válido a gente fazer um vídeo aqui com base nas informações que tem, mesmo que um pouco mais limitadas, né? Enfim, aí voltamos hoje, claro, 8h30, 8 e pouca, 9 horas, enfim, a hora que acabar Santos e CRB, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Fechou? Até a próxima, hoje à noite, pessoal. Valeu!